Yahushua é o próprio Eu Sou. Esta gravação tem como título Advertência Fatal aos Bodes Espirituais. Você já viu aquele mau cheiro, aquele cheiro que tem o bode? Pois é, esses que ficam aí na internet se dizendo professor de hebraico, tem alguns vídeos, algumas gravações, e que não creem que Yahushua é o próprio Criador, além de estarem condenados ao inferno eternamente, são mentirosos, são bodes espirituais que serão lançados à esquerda da presença do nosso Salvador amado. E por que eu digo isto? Quando Yahushua avocou-se como o caminho, a verdade e a vida, ele disse, eu sou. Da mesma forma, a porta, a videira verdadeira, o pão da vida, eu sou. Né? Ainda antes que Abraão, ou Abraão, se quiserem, existisse, eu sou. Ele é o próprio eu sou revelado. Quando Filipe lhe diz, talvez com o mesmo espírito desses bodes espirituais, porém com desejo de aprender, porque tem pessoas aí que estão realmente neste desvio de conduta com uma chance de serem salvos. E outros que são mesmo lançados à esquerda, conforme os bodes serão. Ele questiona, ele pergunta a Yahushua, mostra-nos o Pai, isso não basta. Se pudéssemos fazer uma analogia aqui, faríamos mais ou menos adaptado à nossa época, ao tema desta palavra. Eu gostaria de saber, o Pai e o Filho, como podem ser o mesmo ou qualquer coisa parecida? E Yahushua lhe responde de maneira tão didática, tão clara, tão objetiva, que esses bodes espirituais não conseguem entender. Olha, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aos Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu, falando do Pai, habita em vós. Agora veja a sequência do versículo. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. 1 Yahuchanan 5 e 7. 3 são os que dão testemunho lá no céu. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar, né? O cara só diz, nós não concordamos com isso. Essa é linguagem tão medíocre, nós não concordamos. Rapaz, tem que apresentar argumentos, textos bíblicos, com contexto, não é verdade? 5 e 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, o Abi, a Palavra, o Filho, né? E Yahushua, e o Espírito da Verdade, o Espírito Kadosh, o Santo. E esses 3 são um. Interessante que na própria Bíblia dos que se autodenominam testemunhas de Jeová, né, já com esse agravante, adulteração de um nome que não existe no hebraico, mas eles lá no capítulo 5, no versículo 20, eles afirmam que este é o verdadeiro Yahushua, é o verdadeiro Criador e a vida eterna que eles chamam de Deus. Há uma série de comprovações escriturais que, sem dúvida alguma, só entendem aqueles que têm o Espírito da Verdade. Esses bodes espirituais que não creem que Yahushua é o próprio Criador, estão condenados ao inferno a menos que se arrependam. Estão semeando uma falsa doutrina e estão cultuando um falso Messias. É o mesmo que acontece com os chamados judeus
messiânicos, né? Yahudim messiânicos aí, que não creem que Yahushua é o próprio Criador, abreviando inclusive o nome sagrado para Yeh, comportamento inaceitável diante do tetragrama sagrado, composto de 4 consoantes. E serve também para outras transliterações que surgem por aí. Bom, essa advertência fatal é também, humildemente, o nome de Yahushua, desafiadora. Eu estou dizendo para vocês que ensinam que Yahushua não é o próprio Criador. Estou dizendo que vocês não têm o Espírito da Verdade. Estou dizendo que vocês são mentirosos e também estou desafiando vocês. É óbvio que a pessoa que ainda não nasceu de novo não vai entender isso. Não vai entender. Eu vejo pessoas aí com sites na internet e vários seguidores que se intitulam professores de hebraico, que não passam de analfabetos espirituais. Não é pelo fato de você estudar um pouco hebraico ou ter alguns diplomas que você está qualificado para ensinar. Primeira coisa que você precisa é nascer de novo. E quem nasceu de novo não fica ensinando que o pai é um, o filho é outro. Se compararmos com nós mesmos, corpo, alma e espírito, nós uma só pessoa, sim ou não? Você é corpo, alma e espírito, mas você não pode dizer que a sua alma não é você, o seu corpo, o seu espírito. Façamos o homem a nossa imagem de semelhança, é uma forma ulrim, plural no hebraico. Ali está uma inferência à triunidade que muitos tentam também adulterar, farei ou faça-se o homem. Tudo tentando confundir as mentes. Quero nessa oportunidade dizer que os irmãos estão em igrejas evangélicas, as mais variadas denominações, que são praticantes sérios da palavra, que ainda não tiveram o privilégio de identificarem a origem dos nomes verdadeiros, tem mais chance espiritual de salvação, sem dúvida alguma, do que esses caras aí, esses bodes espirituais. Sem dúvida alguma. Porque quando eu me deparo com um irmão de uma igreja evangélica, as mais variadas, eles não têm a mínima dificuldade em entender a triunidade. Agora esses bodes espirituais aí arranjam uma confusão na cabeça deles e dos outros, tentando separar o pai do filho, dizendo que cada um individualmente, há um só. Há um só Criador. Realmente há um só Criador, mas um só mediador também, né? Há um só Criador e um só mediador. Quando Yahushua disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, em Al-Hanan, capítulo 14, ele está de maneira muito clara também, avocando-se como o próprio Criador. Ninguém vem, não vai ao Pai, ninguém vem. Quem entende um pouquinho de português não vai ter certas dificuldades que esses bodes espirituais têm. É privilégio mesmo de poucos, né? Poucos em relação a muitos, né? Apocalipse 7:9, a multidão que ninguém podia contar. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Veja como o contexto tem que acompanhar a nossa interpretação. Poucos em relação a muitos, mas não significa um grupinho pequeno. Quando Yahushua diz que nem ele, né, nem os anjos sabem o dia da sua vinda, só o Pai, humanamente falando, claramente, né? Ele era 100% homem, sim, 100% o próprio Criador. Ul meu, e por que me desamparaste?
parte física é outra. Se você verdadeiramente deseja aprender mais sobre a triunidade, nos escreva. Humildemente nós estamos aqui como epígonos, como discípulos do Espírito da Verdade, o Ruha Maroé, né? O Espírito Mestre. Ministério hora final @hotmail.com. Quanto a vocês, bodes espirituais, dia final está chegando e serão lançados à esquerda para a eternidade de sofrimento, a menos que se arrependam.